Olá, olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente com o nosso DesenvolveCast, que é o nosso podcast semanal sobre negócios e carreiras. Hoje eu estou aqui com o nosso querido Reginaldo Sena, né? Oi Silvia, tudo bem com você? Eu estou ótima, e você? A gente está aqui na expectativa, aqui tomando uma aguinha, esperando para entrar no ar. É verdade? Então já entramos no ar. É isso aí, perfeitamente. E também estou com o Rafael. Depois Tudo bom, Silvia? o Reginaldo vai fazer melhor essa apresentação, porque a gente quer lembrar para vocês a trilha de desenvolvimento que a gente está fazendo aqui no podcast, né? Então, nós começamos falando da importância da estrutura do negócio, de você ter um propósito, de você ter um plano de negócios, né? Falamos da importância de você formalizar esse negócio, né? Da importância de ter uma contabilidade, de ter contratos, e a gente vem nessa sequência de desenvolvimento, né? Em como você estrutura o seu negócio de uma forma importante para que você tenha assertividade. E hoje nós vamos falar sobre a estruturação financeira desse negócio, né? Então, agora eu deixo o Reginaldo apresentar o Rafael para a gente poder introduzir nesse caminho aqui, ok? Perfeitamente, Silvia. É importante essa questão de negócio, porque a gente começou um projeto há 2 anos, que é uma plataforma de banco comércio, que é um banco que nós criamos, uma plataforma de soluções financeiras, e a gente passou aí um bom tempo, mais de ano, estruturando essa modelagem, esse negócio, porque com a tecnologia hoje, quando você pega pessoas certas, você pode criar um modelo de soluções para o empresário que não precisa mais ficar na porta de um banco ou sentando com o gerente, né, tentando empurrar um seguro para ele, para tentar arrumar um empréstimo, quando ele paga os juros abusivos, extorsivos, porque tem pessoas que é assim, a maioria de nós é assim, né? Você não vê dificuldade numa proposta quando a tua necessidade é maior. Uhum. Então veja, se eu estou desesperado e você diz para mim que tal coisa que eu vou comprar, um dinheiro no banco, vai me custar 10% e poderia custar 3% ou 2%. Até porque muitas vezes a gente não tem consciência, não sabe disso, Mas é ignorante, mas né? A necessidade é tamanha que você não consegue medir a gravidade e o preço daquilo que o empresário está ouvindo do gerente de banco. Porque o gerente de banco, como qualquer empresa, no porte financeiro, ele quer resultado, ele quer emprestar o dinheiro, juros altos, ele quer bater meta, porque bater as metas, o chefe acima dele está cobrando dele resultado, e aí, com base nisso, a gente vem aí há algum tempo já estruturando uma solução para que a gente pudesse apresentar ao comerciante, ao empreendedor, aquele que está abrindo negócio, que ele possa vir aqui, está precisando de dinheiro, quais são as condições, qual é a taxa, qual é o serviço. E aí a gente vai reinaugurar nos próximos dias a nova estrutura do Banco Comércio, também o hub de desenvolvimento econômico, socioeconômico do comércio de Guarulhos. E a gente trouxe o Rafael. O Rafael é um empresário do ramo de finança, muito bem estruturado no Brasil inteiro, tem várias lojas pelo país. Ele entende muito bem esse negócio de dinheiro, né, sabe como ajudar, e aí, finalmente, graças a Deus, a gente encontrou alguém que tem esse DNA, que pode nos apresentar ao empresário uma solução do que ele pode ou do que ele não pode fazer, do que é mais caro, do que é mais barato. Precisa fazer? Como fazer? É o Rafael que vai nos dar essa oportunidade, que vai estar sempre aqui pela TV Comércio, com toda a sua equipe no Banco Comércio. Você pode ver que já tem gente trabalhando hoje aqui no Sim Comércio, na Rua Caraguatatuba, número 32, e também na Rua Caraguatatuba, número 17. Os 2 prédios do Sim Comércio, nós, com o Rafael, estamos estruturando equipe focada em soluções financeiras. Fui bem, não? Vim bem no projeto? Maravilha. Primeiramente, obrigado pelo convite. O Reginaldo sabe que é um dos projetos que eu tenho mais carinho de todos os nossos projetos. Não só pela receptividade que a gente teve do Sim Comércio, da Junta do Comércio e da cidade de Guarulhos em si, mas por eu acreditar que aqui se desenvolve algo que tem muita sinergia com o nosso modelo de negócio, que é o fomento para a atividade empresarial não estruturada. Então, quando a gente fala de financiamento de produto de crédito para um comerciante, se você vai numa rede bancária tradicional, o gerente não está normalmente pensando em você. Como o Reginaldo disse. Ele está pensando na meta, ele está pensando em ganho, ele está pensando em outras questões que, evidentemente, que em toda estrutura corporativista do mundo
se tem o elemento de lucro como elemento essencial, o fator motriz de movimentação, mas aqui a gente deixa o lucro secundário. A gente primeiro pensa no nosso público-alvo e no comerciante, no caso do Sincomércio Guarulhos, para depois a gente pensar se a gente ganha e como que a gente ganha. Então, quando... Porque, na verdade, a gente está pensando no desenvolvimento econômico da cidade, né? Sim. De uma forma mais generalista, como ecossistema, e não como uma empresa crescer. A gente quer desenvolver o ecossistema, a cidade. Hoje, as pessoas que pensam em sustentabilidade, elas estão ganhando maiores e melhores espaços. Por quê? Porque a sustentabilidade ela gera longevidade. Então, por exemplo, quando a gente fala em modelos de instituição de crédito e de financiamento, quando esse crédito é acessado sem o cuidado, ele representa um custo, que a gente chama de custo de capital. Então, quando você está pegando, exemplo, R$10 mil, R$100 mil, não importa o valor, muitas vezes o empresário, o empreendedor ou a pessoa física que resolve acessar crédito, acredita que a concessão desse empréstimo é um benefício, quando muitas vezes se torna um malefício. Porque os R$100 mil continuam sendo R$100 mil, mas agora ele é acrescido de uma taxa de juros. Então, quando a gente tem alguém que olha e fala assim, não, claro, dinheiro é uma necessidade de toda e qualquer empresa, de toda e qualquer pessoa, certo? Mas, se esse dinheiro tem um custo, onde que a gente vai acessar esse custo? E quais são os passos para que você, na condição de uma pessoa ou na condição de uma empresa, resolva optar por uma linha de financiamento ou de um crédito? Seja ele estruturado, que requer uma necessidade de estruturação, de plano de negócio, de modelo de negócio, e de adequação, instrumento contábil, documentação, seja um crédito não estruturado, um crédito mais simplificado, uma linha pré-aprovada, uma linha de baixo valor, e assim, consequentemente. O que é um crédito não estruturado? Você tem várias linhas de crédito, né? Foi uma excelente pergunta. Antes da gente falar sobre possibilidades de linhas de crédito e de tipo de financiamento e empréstimo, exemplo, um empréstimo que está muito em voga ultimamente, home equity, ainda é pouco difundido no Brasil. O que é home equity? Home equity é um empréstimo onde você cede uma garantia imobiliária, normalmente um imóvel. Tem uma condicional, inúmeras condicionais, onde essas condicionais vão lastrear a concessão do crédito. Por no Brasil uma garantia imobiliária ter mais peso, o imóvel ele tem um registro, você sabe onde ele está localizado, você consegue reaver ele a seu poder e você tem uma série de condicionais. Se for passar por um processo executivo, você vai conseguir retomar o direito de propriedade, de exercício de posse, e isso faz com que o risco na concessão desse crédito seja menor. Então, quando o banco ou uma instituição autorizada resolve lhe conceder esse crédito, tem inúmeras diretrizes pelo qual esse crédito vai ser concedido. E o crédito estruturado são aqueles créditos que necessitam de uma estruturação de negócio para que você possa acessá-lo. Essa é uma das principais diferenças de uma empresa que resolve se estruturar desde o início e se prepara para essa estruturação, porque no momento dela acessar o crédito, a organização da estrutura vai diminuir o risco e vai permitir que você se qualifique para obter linhas de crédito que você não estaria qualificado a Então, obter. peraí. Então, me explica aqui, né? Você está me dizendo que se eu estou estruturado no meu negócio, entendendo, tendo um plano de negócios bem bonitinho, dizendo exatamente o que eu sou, como eu vou constituir o meu negócio, qual é o meu público-alvo, qual é a minha organização financeira para isso, eu tenho facilidades de conseguir um crédito? Sem dúvida nenhuma. O Reginaldo, na condição de presidente do Sincomércio e de mantenedor da Junta Comercial de São Paulo, sabe que quanto mais organizada a empresa tiver, não só sobre os instrumentos e atos de registro, quanto aos atos contábeis também, mais bem estruturada ela vai estar não só para crédito, para inúmeros outros movimentos. Então pense, na condição de instituição financeira e banco, o que o banco vai olhar é a sua condição de pagamento. Ele vai fazer um spread de análise de risco, que eles chamam de birô de crédito. Ele vai avaliar a sua probabilidade de honrar o seu compromisso contratado, a sua capacidade em honrá-lo, e a partir daí ele vai determinar aquele risco da operação. Por isso que as taxas de juros de A
não é as mesmas de B. Os juros são de acordo com o risco. Você já ouviu uma expressão que aqui no Brasil se usa muito, que o rico acessa crédito barato e o pobre acessa crédito caro. Uhum. Por que essa mistificação existe? Porque quando a pessoa ela tem menos escolaridade ou menos preparo para a estruturação do crédito, ela comete vários erros, não só no processo de estruturação para a obtenção do crédito, mas também no processo de gestão da própria empresa. Sim. Ou seja, antes da gente falar no banco conceder o crédito, ele tem que avaliar todos esses índices. Então eu vou olhar quem é o Reginaldo Sena, quem é o Sincomércio, qual é o enquadramento jurídico, qual é o enquadramento contábil. Eu vou fazer todos esses critérios de aferição para dizer quanto que eu posso conceder para a Reginaldo, a quantas parcelas e sob qual taxa de juros. Porque todos esses elementos vão impactar no risco da operação. Quando eu resolvo conceder o crédito, eu resolvo um crédito que eu conheço. Não que eu não mais conheço. Uhum. E evidentemente que hoje, com a acessibilidade à transmissão e o compartilhamento de dados, tudo isso se torna mais factível, ou seja, mais tangível. Então, se antes existia uma dificuldade em se identificar o destinatário ou o tomador daquele crédito, hoje isso está mais simplificado. No entanto, a fraude brasileira ela vem criando uma dificuldade dentro do processo. Porque antes a gente tinha, na condição de instituição financeira e banco, nós tínhamos o cuidado de olhar para a empresa e para a operação comercial. Atividade desenvolvida, os tributos, o compliance trabalhista, os funcionários são registrados, existe algum passivo trabalhista não previsto? Para que essa pessoa está tentando tomar um crédito? É para ampliação? É para a construção de uma unidade fabril? É para pagamento de dívidas? E por aí vai. Como que está a distribuição de lucro dessa empresa? Como que isso foi feito? Os sócios têm sangrado essa empresa e é por isso que agora ele está precisando de dinheiro? Todos esses elementos, eles vão fazer parte de análises dependendo do tamanho da operação do crédito que você pretenda contratar. Quanto maior e mais elevado for o grau para obtenção do crédito, que a gente fala de esteira de alta contratação, são esteiras a partir de 10 milhões, mais enrijecido se torna o processo. E o enrijecimento, ele não vem na condicional de não concessão. Ele vem na condicional de avaliação para a concessão. Ou seja, se antes créditos de baixo valor, eles também têm baixo potencial ofensivo. É igual aos crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, se para um banco que detém um patrimônio sob custódia aqui, nos maiores bancos do país, chegam a trilhões de reais, esse banco ele não tem grandes critérios para conceder um crédito de 100 mil, um crédito de 200 mil, um crédito para o pequeno e médio empresário. Agora, para o grande empresário, ou seja, para operações de alto valor, de operações de milhões, aí eles vão fazer uma série de condicionais de avaliação para concessão. Perfeito. Pode ir, vai na frente. Você deixa assim, deixa. Claro. É que essa explicação que você está dando, a gente percebe o tamanho da burocracia ou o tamanho da exigência, porque do jeito que você, com esse teu conhecimento que você nos apresenta, via de regra, o empresário, o empreendedor que vai no banco, ele já tem o crédito dele negado logo na chegada, né? É isso? Porque todo esse processo aí, ele deve procurar contador, financeiro, e montar toda uma estruturação, né? Vamos... Porque se não for isso, a gente percebe, por isso que muita gente procura falar, o banco não liberou o dinheiro. É. Às vezes tem muito não vou chamar de burocracia, tem muita exigência que o empresário nem sabe como cumprir. Veja bem. Por isso nós estamos aqui, para isso. Vamos ajudar ele a atender as exigências de bancos para ele levantar o crédito dele mais fácil. O Hub tem essa função, Sim. a Escola de Negócios tem essa função. É ensinar ele como é que ele acessa o dinheiro e para quê. Porque senão é isso que ele disse agora há pouco. Você quer o dinheiro para quê? Para se endividar mais? Exatamente. Por isso que a gente fala do plano de E negócios. depois aproveita e né? fala um pouquinho também sobre os bancos públicos. Brasil, Banamp e tudo mais. Vamos dar 2 passinhos para trás, Vamos. até para que o público-alvo dessa informação consiga compreender a estrutura. Tá? Quando a gente fala de linha de crédito, a gente tem que pensar que dentro das inúmeras possibilidades
que o Brasil tem, de um sistema bancário extremamente complexo, mas bem organizado, o sistema bancário brasileiro é um sistema bancário bem organizado, bem estruturado. O Banco Central é um excelente órgão de regulamentação. Quando o empresário vem com esse feedback para a gente, de que ele não conseguiu, de que o banco negou, é preciso que a gente entenda que o banco vai fazer o trabalho dele. Se o empresário não faz o trabalho dele do lado de lá, você não pode entregar o que... Exatamente. É isso. Você Ele não nem pode... sabe o que precisa entregar. O problema é esse. Veja que na condição de advogado, você sabe que não está ao nosso crivo de desconhecimento da lei, certo? Ou seja, você não pode alegar como elemento de infração à legislação desconhecimento. Se você matar alguém, você vai ser penalizado por isso. Você não pode chegar no juiz e dizer, eu não sabia que não podia matar. É a mesma coisa. Na condição de empresário, de gestor, e essa é uma condicional facultativa, ou seja, você escolhe exercer aquela atividade, igual... Você tem que saber de tudo, então. Você Com certeza. tem que buscar conhecimento. Não é que você tenha que saber de tudo, porque ninguém sabe de tudo. Mas você tem que saber do mínimo necessário para que você consiga... De tudo do seu negócio. Para que você consiga buscar informações, né? Sabe o que acontece? Hoje a gente vive em uma era onde a informação é transmitida de forma superficial. Tá bom? Então, evidentemente que a gente está aqui num podcast, eu não vou te dizer que a ascensão da internet, como elemento de propulsão da informação, também causou um prejuízo quanto ao aprofundamento do consumo. Mas quando a gente fala em disseminação da informação, a informação hoje é disseminada de uma forma simplificada, de uma forma onde o leitor ou o telespectador consegue compreender, mas não se dá profundidade. Então, por exemplo, se a gente está falando sobre crédito e financiamento, e se a gente está falando sobre estruturação de modelo de negócio para desenvolvimento socioeconômico, a gente tem que entender que existe uma função social na minha entrega, enquanto instituição financeira, mas também que existe uma necessidade sobre o retorno social, da compreensão sobre a minha entrega. Se eu te entrego mais do que você pode, eu não estou te entregando benefício. Isso é você unir a justa medida. Isso é desenvolvimento econômico social. Sem dúvida nenhuma. E as pessoas precisam entender isso. Por quê? Porque imagine que você tenha a capacidade de obtenção de uma linha de crédito de R$1 milhão, mas você não tem um plano de negócio para uso dos R$1 milhão. Esses R$1 milhão ele vai lidar, ele vai sugar o seu fluxo de caixa, ele vai sugar o seu capital disponível. E você não mais vai ter o fôlego para chegar no ponto de equilíbrio contábil, se aquilo ali representa uma despesa. Então, o primeiro pilar de balizamento é qual é a sua necessidade para a obtenção do crédito. Tem que ter um objetivo muito claro para buscar esse crédito. O objetivo, ele vem depois da necessidade. Normalmente no Brasil a necessidade surge antes do objetivo. O objetivo ele só surge antes da necessidade de empresas bem estruturadas, que sabe que para que você faça um movimento você precisa de planejamento. Então o objetivo vem antes da necessidade. Mas o que acontece... Na prática... eu não estou falando do grande que a gente representa. Eu não estou falando do crédito de bilhão. Eu estou falando do pequeno. Eu estou falando do seu Zé da esquina. Eu estou falando do comércio que vende panela em vez da loja multimarca. Que foi lá, perdeu o emprego, abriu uma portinha e foi se virar na vida. Deu certo. Sem estruturar. Exatamente. Deu certo até a página 2, porque agora ele precisa do crédito. Agora ele precisa do crédito e muitas vezes ele precisa do crédito porque ele já está insolvente. Mas a insolvência é ocasionada não pelo não acesso ao crédito, mas pela falha no processo de gestão. A gestão. Você está entendendo? Exemplo. Se você tem uma multa trabalhista, e a multa indica a composição de uma cláusula penal, você sabe que a relação de trabalho não foi bem regida. E aquilo ali traz um prejuízo. E o prejuízo compromete seu fluxo de caixa. Ou seja, uma gestão da relação de emprego entre empregado e empregador, que ninguém entende mais disso, do que o próprio sindicato, vai fazer com que você tenha, provavelmente, uma fuga de recurso da conta que pode apontar uma necessidade de crédito. Ou seja, se você olhar aí, muita gente critica o direito brasileiro trabalhista, pelas altas indenizações e pelos fluxos. Se você olhar o impacto que uma má gestão trabalhista pode trazer na conta da empresa, é um impacto de insolvência, é um impacto de falência. E isso faz com que você tenha que ter uma gestão
mais organizado. Então, o conselho para quem está buscando por crédito é, antes de existir a necessidade, e se a necessidade for uma necessidade de expansão, aí você faz a avaliação sobre a tomada do crédito, qual crédito você vai tomar. E aí a gente vai abrir painel para falar sobre linhas de créditos específicas. Porque se a gente podia falar 3 horas sobre Home Equity, a gente podia falar 3 horas sobre Pronamp, 3 horas sobre FGI, 3 horas sobre créditos subsidiados pelo governo. Mas, se as pessoas não entenderem que para que você resolva tomar um crédito, você tem que sedimentar a sua base. E normalmente esse sedimento não é um sedimento monetário, é um sedimento de gestão, tá? Gestão do seu negócio. E aí a gente fala gestão holística, né? É gestão de tributo, é gestão contábil, é gestão de regulamentação, é gestão trabalhista, é gestão de todos os elementos, é gestão de sistemas, é gestão de marketing, é gestão dos pilares para basear a sua empresa. E a partir daí, você está pronto para você acessar recursos. Agora não, Rafa. Não tomei nenhum desses cuidados. Eu não fiz esses atos preparatórios para que eu pudesse acessar um empréstimo. O que é que você recomenda? Aí você vai entender que existem inúmeros produtos que antes de você chegar no banco já estão negados. Existem produtos que vão ser aprovados embora uma esteira de contratação criteriosa, uma esteira de contratação com alta probabilidade de concessão. O que é isso? Por exemplo, os créditos com garantia. Por que você consegue um crédito no cartão de crédito, mas você não consegue um empréstimo sem uma garantia? Porque o próprio instrumento de cartão de crédito já tem um modelo de cobrança. Já gera ali outros modelos de rentabilidade para o banco. A própria inadimplência do cartão de crédito é um produto. Então você tem um arcabouço de soluções complexas, mas que estão ao seu alcance. Ah, Rafa, e os famigerados créditos sem garantia ou créditos pessoais? Esses estão cada vez mais escassos, porque o risco está cada vez maior. A gente não vai entrar em macroeconomia para discutir taxa Selic, mas a taxa Selic agora está reduzindo, mas chegou num patamar altíssimo, saiu de 2,75 para 13,75 em um salto menor do que 2 anos. Isso gera um impacto no valor disponível para o crédito grande e gera impacto na taxa de juros aplicada para a concessão daquele crédito. Então, é uma diretriz macroeconômica influenciando a tomada do crédito lá na ponta, do pequeno / médio empresário. E quando você vai ver, por exemplo, consignado. Consignado é um crédito com garantia. A garantia é a consignação do pagamento. Você tem inúmeras condicionais ali que balizam o risco, por exemplo, hoje tomando muito corpo, para quem vai ouvir os cortes do consignado privado, você homologa a instituição. Antigamente só tinha a divulgação do consignado público, que é aposentados e pensionistas, e servidores públicos, tá? Numa margem de 35%, mais 5% para cartão benefício, mais 5% para cartão. Hoje, é possível que as empresas privadas façam o mesmo movimento. Elas homologam aquela base, cedem a possibilidade de consignação da folha de pagamento, para transformar o que seria ali antigamente o consignado público em consignado privado. E existem uma série de benefícios em se fazer esse tipo de movimento. E você tem uma taxa de juros mais atrativa do que outros produtos que não têm a mesma segurança do desconto em folha. Perfeito. Então, para aquele empreendedor, de novo, estou atrapalhando você. Não, nós dois estamos aqui com insights. Bora. Para aquele empreendedor que olha para o seu score, o score dele está lá em cima, que ele não tem o título protestado, um cheque devolvido, está com o nome da empresa limpo, isso sozinho não basta para levantar o crédito? Não, de forma nenhuma. Não é mesmo, é isso? Hoje os créditos que não têm nem lastro, nem garantia, eles são créditos de difícil acesso. Então você pode estar com o seu score 100%. Um score bom, score a partir de 8. Então você vai pegar um score bom a partir de 8. Então você vai ter ali entre 8 e 10 a melhor linha para se trabalhar. Você pode ter 0 protestos. Você pode ter uma vida longa para aquela empresa. Mas isso por si só não é suficiente.
Porque a sua situação hoje pode não ser a sua situação de amanhã. Então, o banco vai usar esses parâmetros para a avaliação da concessão do crédito? Óbvio. Isso ajuda a concessão do crédito? Muito. Mas esses são elementos por si só suficientes para a concessão do crédito? Não. E veja, principalmente dependendo do valor que você resolve tomar. Entendeu? Bom, a gente está caminhando para o final já do nosso podcast. Então, assim, a pergunta que não quer calar, né? O empresário, pequeno e médio empresário, né? O comerciante, né? Que faz parte aqui do Sincomércio, que ainda não faz, né? E ele sente a necessidade de um apoio financeiro, né? Como que ele acessa o Bancomércio e como que ele consegue trocar uma ideia com você? É possível isso? Ele vir trocar uma ideia, levando em consideração a situação dele enquanto pessoa, esquecendo a história de metas que você falou, né? Você falou que o Bancomércio tem uma preocupação um pouco diferente. Então, existe essa possibilidade? Como que esse empresário pode chegar até você, até o Bancomércio, né? Estou falando você que representando o Bancomércio. Para quem é da cidade de Guarulhos, tem 2 prédios que a gente faz o atendimento, uma equipe de mais de 8 consultores. Então fica o prédio da própria junta comercial, os balcões de crédito, e tem o prédio do Hub de Desenvolvimento Socioeconômico do próprio balcão do Bancomércio. Ali, o empresário, no momento onde ele vai buscar o crédito, ele vai receber a primeira solicitação de documentações para dar lastro, embasamento para a obtenção do crédito. Quando o consultor fizer isso, para quem é de Guarulhos, aqui na cidade de Guarulhos, nesses 2 prédios, para quem é de outras regiões, em outras regiões. Quando o comerciante, o empresário ou o empreendedor buscar pelo crédito e o consultor entender a realidade dele, o consultor vai indicar qual é a melhor linha, qual é o melhor produto e qual é o melhor banco. Esse trabalho para créditos que não demandam de cenários de viabilidade econômica financeira, que são os projetos financeiros, ele é inteiramente gratuito para o comerciante. Ou seja, o que eu estou dizendo explique para nós isso. O que eu estou dizendo é que quando essas pessoas resolvem buscar a junta comercial, os sindicatos, na condição de Sincomércio ou diretamente o Bancomércio, ele não paga nada. E ele vai ter informações, ele vai ter ajuda mesmo, informação que é básica. Ele vai ter toda a jornada de contratação feita internamente pelo banco, que é o mais importante. Eu comentei agora há pouco, quer dizer, por onde eu começo, que documento eu junto. Exatamente. Né? Como é que é o faturamento, como é que é a segurança financeira da minha empresa. Quer dizer, a equipe vai estar aqui preparada para dizer, olha, o senhor precisa trazer esse documento. Exatamente. Precisa esse, como é que está a declaração de faturamento teu. Agora vocês dois me ajudem numa coisa. Faz essa avaliação toda, tá? E se chega à conclusão que ele não tem condição de um empréstimo ou de um subsídio. Existe alguma empresa ou alguém do Hub que poderia ajudar esse empresário a entender as dificuldades dele, direcionar para resolver os problemas, para que ele possa mais para frente buscar essa ajuda? É uma excelente pergunta. O que é que acontece, Silvia? Muitas vezes a pessoa não está no momento ideal para a tomada do crédito, porque ele não fez os atos preparatórios para isso. Né? Na condição de Hub, ele vai encontrar em um único ambiente todo o suporte para que ele possa vir a tomar esse crédito futuramente. Então vamos supor, você precisa de um balanço patrimonial, você precisa de uma DRE. O comerciante não sabe o que é um documento de declaração de resultado de exercício. Ele não sabe o que é um balanço patrimonial. A gente vai instruir ele para que ele procure suporte contábil para a estruturação da documentação contábil e, uma vez feito isso, ele retoma para a gente. Se a gente perceber que houve uma falha no modelo de controle de conta de pagamento, a gente vai indicar sistemas. Se a gente percebe, por exemplo, que o alvará dele está vencido por uma licença de AVCB, a gente vai indicar o AVCB. Certo? A gente vai indicar empresas que vão fazer o AVCB para ele, para que ele volte a estar regulado para funcionar. Ou seja,
E mesmo na gestão, né? A gente tem Mesmo total na condição. gestão, Né? mesmo na gestão. Na gestão nós temos escolas de negócio para instrução ao empreendedor, tá? Nós temos medicina ocupacional e telemedicina para apoio aos que não conseguem pagar um plano de saúde ou que não sabem como estruturar o plano de medicina dos próprios colaboradores. A gente tem uma estrutura pensada e planejada para isso. A gente vai provavelmente ter uma série, inclusive em parceria com o Sebrae. Agora nós vamos ter o primeiro, em novembro a gente vai ter o primeiro lançamento dos cursos de auxílio ao empreendedor. Então, veja, se ele não tem a condição de contratar o crédito por algum motivo, nós vamos diagnosticar esse motivo. Já é um avanço. Era essa a minha pergunta mesmo, Principalmente né? para saber se ele vai esse dinheiro para quê. Nós Já- também não queremos que ele pegue dinheiro, que ele, que legal, eu posso. Vai fazer o quê com o dinheiro, meu irmão? E se não consegue, por que caminho ele segue para poder se estruturar, Nós vamos para criar conseguir uma ou não? academia aqui, nós vamos criar cursos permanentes. O cara vai vir aqui ficar sentadinho 2, 3 horas e vai sair daqui sabendo de tudo. Como faz para ele levantar o crédito. Que é essa a proposta que a gente vai trabalhar aqui. Ou levantar outras áreas da empresa essenciais para que o banco ou a instituição financeira ela se sinta mais segura no momento onde ela vai conceder o seu dinheiro para o empreendedor e empresário. Mas, se o empreendedor e o empresário ele não tomou as precauções do ponto de vista de gestão, nós vamos indicar isso para ele. Por quê? Porque aquilo ali é uma jornada, certo? Dentro dessa jornada, ele tem que cumprir vários passos, caminho por caminho. Se, ao trilhar essa jornada, ele desvia em algum ponto, a nossa missão é fazer ele retornar. Perfeito. Certo? Perfeito. A informação é tudo, né? Ok, nós estamos aqui nos nossos momentos finais, né? Quer dizer, já passamos nos nossos momentos finais. E eu gostaria que, se possível, cada um de vocês desse um pitaco aí para o empreendedor ou para o empresário, para que ele se estruture para chegar no desenvolvimento do negócio dele. Eu vou ser mais simples, vou deixar a parte mais difícil com ele. Faça a gestão da sua motivação. Cuidado, quando for montar o seu negócio, não vai muito alto na motivação sem antes avaliar vários aspectos. Eu vou falar do nosso segmento, que é comércio, que é mais simples para nós aqui. Não é? O ponto, a rua, o local apropriado, o segmento que você quer entrar. Toma cuidado. Motivação é importante. Mas sabe o que está fazendo? Gente, eu estou absurdo. Eu ando por Guarulhos e eu vejo salões lindos que estavam funcionando há 6 meses atrás. Pô, passei esse dia numa lanchonete aí, tá fechada a lanchonete. Passei um tempo atrás aqui no pet shop, lindo pet shop, o cara gastou uma nota de fachada, fechou. Uma pizzaria fechou. Eu fico assim, poxa, por que essas pessoas não tomam cuidado, né? Porque perdeu dinheiro. Então a dica é, acredita no sonho, busque apoio. A motivação é importante, mas não fique só com a motivação. Perfeito. Se eu posso complementar, eu costumo dizer que a maneira mais simples e rápida de você ganhar dinheiro é você acordar todo dia e batalhar a vida inteira. Porque eu não acredito em caminhos curtos e não acredito em soluções milagrosas. Então, para o empresário e para o empreendedor, toma cuidado com o conteúdo que você consome, de quem você consome esse conteúdo. Empreender não é fácil, embora seja possível, e o resultado, embora possa ser esperado, é doloroso. Então, se você se planeja e se você toma todos os cuidados para a estruturação do modelo de negócio, ou seja, registro, contabilidade, jurídico, sistemas, marketing, comercial, vendas, finanças, olha a quantidade de coisas. Quanto mais bem preparado, estruturado em todos esses pontos, maior vai ser sua probabilidade de solvência e se manter no mercado. E eu quero deixar um recado também. Muitas vezes não é uma coisa diferente, é um complemento do que o Rafael falou, né? Muitas vezes eu sou eu presa, eu estou começando com o meu MEI, com um colaborador, e eu tenho essas responsabilidades de
ter um plano de negócios, de trabalhar o marketing, de trabalhar os processos, de trabalhar as finanças. É possível? É possível. Busque parceiros que te ajudem com isso, a te direcionar para informações corretas, né? A te ajudar na estruturação, na compreensão desse negócio, e é possível. O Sim Comércio com o Hub tem essa função, né, de ser esse apoio para que você tenha as informações e desenvolva. A escola de negócios tem essa função. Cada um de nós aqui tem essa função. Então, bora crescer, bora se desenvolver com assertividade, com o pé no chão, sonhando alto, com o pé no chão para poder chegar lá. E é importante, que a gente vai divulgar também, já divulga sempre, que o nosso contato pode ser lá pelo site do Sim Comércio, que é o simcomércioguarulhos.com.br, ou presencialmente aqui na rua Caraguatatuba, número 17, que é a sede do Hub, e número 32, que é onde fica o Banco Comércio. Está à disposição pelo site, tem lá o WhatsApp, manda para a gente que a gente chega até você. Perfeito. E o auxílio de alguém que entende, né? O Sim Comércio, enquanto sindicato patronal, que muita gente confunde, né? Aquele que representa as empresas, e o comércio, não os empregados, ele tem um histórico que, junto com o Hub, soma mais de 88 mil empresas na base representada. Então, a experiência de você ter alguém que representa e representou tantas empresas que já está no mercado há mais de 30 anos com essa função, é um grande parceiro. Então, assim, as pessoas e as empresas que entenderem isso e que tirarem o manto da desconfiança ou da descredibilidade por parte do Sim Comércio e ver que aqui se tem todo um hub de desenvolvimento socioeconômico, vai ver o tamanho da grandiosidade. E se ajudou empresas com faturamento na ordem de bilhões, inclusive mensal, imagino que não pode fazer para o pequeno comerciante. Tá? Okay. Bom, pessoal, muito obrigada, né? Obrigada a vocês dois. Eu que agradeço o convite. E eu agradeço, eu sou Silvia Luiz, eu acabei não me apresentando no começo, eu sou mentora de negócios e carreiras, estou aqui junto com o Sim Comércio, à disposição de vocês também, ok? Obrigado. Muito obrigada, pessoal, até o próximo. Até a próxima.